Neste momento vamos nos colocar em pé. Para iniciarmos o culto, vamos cantar o hino de número 359, Dia a Dia. Aqueles que puderem, vamos nos ajoelhar para falar com Deus. Santo e eterno Deus, te agradecemos, ó Pai, porque dia a dia o Senhor tem estado ao nosso lado e dia a dia o Senhor nos cuida, nos guarda, nos dá o pão e as tuas bênçãos. Obrigado, Senhor, por ser tão maravilhoso e tão bondoso. Sabemos que às vezes somos ingratos diante de um Deus tão maravilhoso e tão bondoso. Mas nos perdoe, ó Deus, e que a cada dia possamos sempre elevar os olhos aos céus e agradecer pelo Deus que temos, que confiamos e que aceitamos como Senhor e Salvador de nossas vidas. Continue aqui conosco, concede teu Santo Espírito sobre cada um de nós, para iluminar as nossas mentes, nossos pensamentos, para que possamos compreender a tua mensagem. Abençoa também o Júnior, que vai repartir o pão da vida, que teu Santo Espírito possa ser com ele também e com cada um de nós aqui. Abençoa aqueles que não puderam vir, o Senhor conhece o que cada um está passando, que teus santos anjos, o teu Santo Espírito e o teu poder possa se manifestar na vida deles também. Ajude a cada um de nós, pois precisamos de Ti. Continue conosco, essas bênçãos te suplicamos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Boa noite, os irmãos. A escritora Ellen White nos diz: a natureza é o médico de Deus. O ar puro, a radiante luz solar, as flores e árvores, os pomares e vinhas e o exercício ao ar livre nessa atmosfera são salutares e vivificantes. A Ciência do Bom Viver, página 264. A gente já sabe, né, que a luz solar ela é muito importante, né, para a Terra. A gente sabe que ela provê o aquecimento, a luz, o alimento, mas o que será que a luz solar pode fazer pela nossa saúde pessoal, né? A luz solar ela mata os germes, pois por isso é importante expor lençóis, travesseiros e outros itens frequentemente à luz solar e ao ar fresco. Abra as janelas de sua casa e permita que a luz solar entre. Isso mata as bactérias do seu lar e previne o mofo. A imunidade é aumentada pela exposição à luz solar. Aumenta os glóbulos brancos sanguíneos, especialmente os linfócitos. Anticorpos também são aumentados. As células vermelhas sanguíneas também funcionam melhor após a exposição do corpo ao sol. Ocorre um aumento da habilidade delas transportar e distribuir oxigênio nas células do corpo. Isso aumenta sua energia e resistência. Assim, ajuda na prevenção de muitas doenças. Os ossos são fortalecidos, estimula a produção de vitamina D, a qual ajuda na absorção de cálcio pelo intestino, previne o raquitismo e ajuda a prevenir e reverter a osteoporose. Também diminui a incidência de cáries dentárias. A luz solar promove a sensação de bem-estar e o humor melhora. Exposição diária ao sol estimula a liberação da melatonina, que melhora o sono. Propriedades curativas são encontradas na luz solar também. Feridas na pele são curadas muito melhor através de curtos períodos de exposição ao sol diariamente. Também alivia dores nas articulações e alivia até mesmo alguns sintomas da TPM. Pesquisas mostram que a taxa de suicídio em alguns países é maior devido ao inverno rigoroso, em que a luz solar fica em baixa, o que contribui para que algumas pessoas tenham depressão. Então veja a importância, né, da gente se expor ao sol. Mas lembre-se, pequenas quantidades de luz solar são remédio, grandes quantidades são perigosas. A luz solar pode ser curativa ou destrutiva, depende de como a usamos. Desfrute o sol sabiamente e sua luz aumentará sua vitalidade e sua saúde. Amém. Salmo 127. Do verso 1 até o verso 3. Tudo errado. 126. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião,
ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso, e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. E agora o verso 3. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Amém? Essa parte aqui, possivelmente foi quando eles retornaram do cativeiro babilônico. Quando eles foram para a Babilônia, como escravos, eles foram em porções. Um grupo, depois outro grupo, depois outro grupo, e assim foi. Agora, quando eles voltaram, também foi grupos. Primeiro voltou Zorobabel com um grupo, depois Neemias e depois Esdras. Motivo, gente, para a gente ficar, louvar, agradecer. Quando a gente vem na igreja, a gente vem para agradecer. Também para pedir. Então, louvar a Deus não é só com o cântico, nem só com a oferta, mas com o coração. Amém? Esses momentos agora vamos ter então o hino, e depois, quem tiver a sua oferta ou seu dízimo, por favor, está aqui a caixinha, ok? Por favor, toca o hino lá. Promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Quando mãos suplicantes pediam, outras mãos que as pudessem guiar, receberam um toque seguro destas mãos perfuradas na cruz, pois a cruz rude
cruz traz vitória a qualquer coração sofredor. Vou louvar para sempre meu mestre, pois a cruz hoje é tudo pra mim. Outros pés indecisos, cansados, caminhavam sem ter onde ir, mas os pés que já foram pregados lhes mostravam o caminho do amor, e quando todos os amigos se forem e a morte chegar para mim, eu confiarei em meu mestre pregado, que morreu, mas enfim ressurgiu. Pois a cruz traz vitória a qualquer coração sofredor. Vou louvar para sempre meu mestre, pois a cruz hoje é tudo pra mim. Pois a cruz hoje é tudo pra mim. Pra Amém. Boa noite a todos. Quarta-feira é um dos dias melhores para vir na igreja, porque temos a oportunidade de fazer os nossos pedidos e os nossos agradecimentos. Na verdade, a ordem é os agradecimentos e depois os pedidos. Mas como falhos que somos, nós saímos de casa com o intuito de chegar e pedir por alguma bênção, pedir por algum amigo. E esse momento é o momento no qual temos a oportunidade de fazer esses pedidos. Amém. Marlene, senhora, nós vamos fazer uma oração agora de joelho. Querido Jesus, nosso Pai de amor que está nos céus, nós te agradecemos porque o Senhor tem sido muito bom para conosco. Te agradecemos pela chuva que tem caído, regado a terra,
e o pão que não tem faltado na nossa mesa. Te agradecemos pela maneira como o Senhor tem conduzido as coisas, nos protegendo, nos livrando dos males, que muitos deles, somente na eternidade poderemos saber quantas vezes o nosso anjo tem nos protegido dos males. Querido bom Deus, nós estamos aqui também porque diversas pessoas se manifestaram aqui com seus pedidos, e muitos sobre saúde, como o caso desse amigo da Tati, que aos olhos humanos, perante a medicina, estão desenganados, mas o Senhor conhece todas as coisas, sabe o fim desde o princípio, e tudo está sob o seu controle. Em nome dessa pessoa também, representando todos aqueles que estão enfermos na igreja, aqueles que sofrem, muitos deles nem aqui estão, são muitas vezes até esquecidos por nós porque não os vemos, o caso do Adalto e muitos outros. Que o teu santo bálsamo possa estar presente também na vida dessa pessoa. Abençoe também aqueles que estão fracos na fé, têm suas falhas, debilidades, que o Senhor possa estar atuando na vida de cada um. Abençoe também a mensagem desta noite, que ela possa falar a cada um de nós. Perdoa naquilo que temos falhado e nos dê a tua paz. Em nome de Jesus. Amém. O interessante é que estava pensando um tema para estudarmos juntos, porque é complicado. Tem bons pregadores aqui na igreja, vários pastores vêm com frequência, né? Então os temas aqui são muito bons. E eu fui olhar o clima hoje, chove, para e de repente dá uma chuva de novo. E eu falei, acho que eu vou falar sobre clima. E fui estudar alguma coisa e o Espírito Santo foi instruindo. E eu escolhi um título. O título é A Temperatura Ideal para se Viver. Clarice chega aqui no momento da saúde, começa a falar sobre o sol. Quase que eu dei o texto bíblico para ela e deixasse que ela terminasse. Mas o clima, ele interfere muito na nossa saúde, interfere muito no nosso humor e vocês ouviram, né, Clarice comentando sobre o sol. Mas o mais interessante é que eu comecei a querer algo sobre o assunto do sol e eu fui por vários assuntos e cheguei nessa pergunta: qual que é a temperatura ideal para se viver? Qual que é a temperatura ideal? E um dos personagens central da Bíblia, a Bíblia ela tem um personagem central e esse personagem central é Cristo. E enquanto Cristo esteve aqui na Terra, a região no qual foi escolhido para que ele nascesse é uma região quente, né? Quente. E quando esfria, esfria mesmo. Então lá oscila muito a questão. No inverno, quando tem neve, a neve chega até 1 metro, 1,5 metros de altura. No calor, o calor chega a 45 graus por volta das 9 horas da manhã. 3 horas da tarde está dando quase 58 graus. Então como é que você vai conviver num lugar desse? Né? Tivemos aqui temperatura na casa dos 35, 36, 38 graus e só via gente reclamando, as redes sociais dizendo quando que vai vir o frio, né? Teve um que eu achei bem interessante que dizia bem assim: está tão quente que se alguém me tratar com frieza eu agradeço. Né? Uns comentários assim. E eu comecei estudar sobre o local e de repente eu caí no Sermão do Monte ali. Vocês sabiam que o Sermão do Monte
é o maior discurso registrado na história. Paulo tem um episódio também que ele está pregando e ele prega a ponto de um camarada dormir, cair da janela e morrer. Né? Tanto tempo demorou, mas o Sermão do Monte ele é muito longo. Né? Ele é muito longo, tanto é que ele passa por alguns capítulos do livro de Mateus. Né? Ele é um sermão muito extenso. O interessante é que o Sermão do Monte, os estudiosos dizem que começou numa manhã. Jesus, ele andando ali pela Galileia, ele chegou numa região montanhosa, ficou na parte mais alta, não é no cume da montanha, mas ficou numa parte mais alta, e começou ali a falar com um grupo que o seguia. Mas que esse grupo não era tão grande. Diz que esse grupo era cerca de 40 pessoas, mais ou menos. E ele começou a falar e a falar na parte da manhã. Imagine, a temperatura já por volta dos 40 graus. Né? E de repente foi dando 9, 10 horas e ele continuou falando. Quem aqui caminhou ali pela Tiradentes, ali, na Praça Tiradentes, ali no meio do dia? Quem aqui já caminhou ali na Praça Tiradentes no meio do dia? É interessante que, em vez de quando você vê alguns vendedores, né? Lá no Nortão nós chamamos de homem da cobra, né, irmão Garcia? Os caras começam. Interessante que ele começa a falar e de repente vem um curioso, vem outro curioso e quando você vê, tem uma roda lá de gente lá. Mas como o assunto não é tão interessante, aqueles que têm o que fazer, escutam um pouco e vai embora. Né? Agora tem uns que é perdido por natureza, né? Passa a tarde toda ouvindo o homem falar ali, hein? Mas com Jesus era diferente. E ele começou a falar e as pessoas começaram a ouvir, e não se importou com o calor. E foi. O interessante é que vai chegando mais um curioso, e aquele que está gostando do assunto, ele não quer sair. As mulheres que estavam indo ao mercado parou ali. Os afazeres da casa foi ficando para trás. De repente, o pai retorna para casa. E cadê a mulher que foi ao mercado, comprou alguma coisa e não retornou? Manda o filho ir atrás, o filho para lá e por lá fica também. De repente, o pai vai atrás. Né? Fica parecendo quando nós éramos pequenos. Somos em bastante irmãos. Um saía para brincar ou caçar, o pai mandava o outro ir atrás e já ficava junto lá na beira do rio. E como tinha um monte de filho, quando chegava na vez do último, ele falava: se você não voltar, eu bato em você. Aí o último voltava e dizia: não, estava todo mundo. Mas e Jesus, ele cativava as pessoas, não importava ali o calor. Mas o interessante é que nesse contexto todo, Jesus, ele falou algumas palavras assim que ia totalmente contra aquilo que o povo da época acreditava, esperava. Abra a Bíblia de vocês no livro de Mateus, capítulo 5. Mateus, capítulo 5. Mateus 5, versículo 5. Imagine só, o camarada ali ouvindo Jesus falar, esperando que uma revolução começasse. Os soldados também já foram acionados, porque era uma época que Roma estava sob controle, então qualquer grupo de judeu maçante, que tivesse muitos judeus reunidos, eles estavam em cima. Né? Então os soldados também estavam ouvindo. De repente o povo esperando que Jesus desse uma voz de comando, dizendo bem assim: olha, vamos derrotar Roma. Vamos conquistar o que é nosso por direito. E, quem sabe, meia dúzia de soldados ali. E Jesus fala o seguinte, Mateus 5:5. Bem-aventurado os mansos, porque herdarão a terra. Imagine
A pessoa querendo ouvir ali um grito de guerra, um brado de conquista, o sol escaldante, já o corpo debilitado, e de repente Jesus fala, olha, bem-aventurados os mansos. A Bíblia, linguagem judaica, ela não coloca como manso. Ela coloca os pacificadores, os humildes. Porque muitas vezes as pessoas confundem manso com covarde. Jesus não está falando para os covardes, está falando para os mansos, os pacificadores, os humildes, os pacienciosos. É para esse grupo que ele está dizendo. E quando começa aqueles buchicho, porque existia alguns ali que estudavam as profecias, estudavam os livros antigos, e eles ouviram falar que os seus pais haviam contado que o profeta Jeremias havia dito, em Jeremias 23:5, não precisamos ler, vocês podem ler em casa, que Davi, da descendência de Davi, viria o libertador para o povo, e Jesus pertencia à linhagem de Davi. Lucas 1:32, o anjo diz a Maria que será um libertador, e de repente o povo esperando esse libertador, Jesus chega e fala assim, olha, bem-aventurado os mansos. E eu fui pesquisar alguma coisa sobre mansidão. Olha que interessante. O nosso corpo, ele tem uma temperatura de 37,4. É a temperatura ideal do nosso corpo. Se ele baixar totalmente para 37, teu corpo já começa a sentir-se cansaço. Tua pressão começa a ter algum problema. Se ele subir para 38, você começa também a sentir-se falta de ar, palpitação, e tua pressão também começa a sofrer alguns problemas. Os primeiros sintomas que você tem é sua pressão arterial. E quando a pessoa ela se irrita facilmente, ela se ira facilmente, a temperatura do seu corpo sobe cerca de 0,3, 0,4, quando ela se irrita facilmente. Então chega perto aos 38 graus. Por isso que fala bem assim, olha, fulano está com sangue fervendo. O seu batimento cardíaco aumenta aceleradamente. Se o teu batimento cardíaco aumenta, significa que o teu sangue ele começa a circular mais rápido. E ele começa a esquentar também. E começa a envolver tua pressão arterial. Então assim, a ira ou a falta de paciência, ela começa a trazer problemas físicos. E logo em seguida, o teu sangue ele bombeando muito rápido, começa a ir excesso de oxigênio para o cérebro, e você começa a não raciocinar direito. Porque o corpo é uma máquina, se ele começar a trabalhar em excesso, né? Então a ira não faz bem. Temperatura ideal para o corpo, 37,4. Como alcançar essa temperatura? Aí comecei a pesquisar também. As pessoas que são mais calmas, as pessoas que são mais tranquilas, elas têm um controle sobre sua pressão arterial. Elas têm um controle sobre sua pressão arterial. Por exemplo, minha pressão arterial, o normal da minha pressão arterial é 11/7, 11/8. É muito raro subir disso. E muito raro abaixar disso. Não que eu seja uma pessoa calma, mas é o normal disso daí. E teve um dia que eu estava muito nervoso. E eu acabei passando mal quando eu estava no médico.
minha pressão ela subiu, minha pressão estava 13 por 8, 13 por 2. Subiu pouca coisa. Muitos têm essa pressão como normal, ou muitos nunca conseguiu alcançar essa pressão. Mas pouca coisa que subiu já mexeu já no organismo. Então, a calma, ela traz não só uma paz de espírito, mas também para o corpo. Então, quando Jesus ele falou isso, ele estava dando para os seus ouvintes ali a solução para muitos dos seus problemas. Seus problemas emocionais, seus problemas conjugais, seus problemas sociais. Tem pessoas que têm uma dificuldade tremenda de se socializar com o seu próximo devido ao seu temperamento. São chamados pavio curto. Tem pessoas que não têm um relacionamento duradouro devido ao seu comportamento. Devido ao seu temperamento, ele não tem paciência, não tem tato, não sabe ouvir. Qualquer coisa se exalta, qualquer coisa se ira. Então, quando Jesus ele fala essas palavras, ele estava dando a cura para muitos males. E o povo começou a ouvir aquilo. E Jesus falava tão manso, tão doce, que não tinha como não acreditar naquilo. Quando acabou esse sermão, cerca de 38 horas depois, imagine um sermão de 38 horas, não se preocupe, eu vou terminar no horário, não vou experimentar isso com vocês. Quando pregamos 38 minutos, a garganta já seca, né, irmão Luiz? Imagine 38 horas. E as pessoas ouvindo, e não parava de chegar mais gente. Mas era tão doce que não tinha como não acreditar naquilo. Quando terminou o sermão, as pessoas que ouviram aquilo começou a ter uma mudança de vida. Começou a ter uma mudança de vida. E a partir dali, pessoas começaram a viver melhor, a ter relacionamentos melhores. Pessoas começaram a ter uma vida conjugal mais feliz. Pessoas começaram a ser mais prósperas, por que não? Meu irmão caçula, não vou dizer que ele é um cabra sem futuro, mas é um camarada do futuro bem distante, porque não vou chamar ele de preguiçoso, mas vou dizer que ele é desprovido de coragem. E ele tem uma facilidade para arrumar bons empregos. Mas tem um temperamento muito forte, muito forte. Então, se o seu chefe fala alguma coisa que ele não entende direito, ele já abandona tudo. E nisso não consegue parar em serviço nenhum. E quem sofre com isso é só ele. Porque até onde eu sei, todas as empresas que ele trabalharam tá com a porta aberta até hoje, né? Tá lá. E quem vai passando necessidade é ele que não consegue fixar em emprego por causa do temperamento. E conversamos, falamos para ele, mas a síndrome da Gabriela diz que nasceu assim e é assim e vai morrer assim. E é novo, é o caçula. Tem 25 anos, eu acho, 26 anos. É o caçula. Mas o temperamento leva ele a ter certos problemas. Contrapartida, tem minha mãe.
Agora, pobre coitada está doente, então não tem como basear muito o temperamento dela. Mas minha mãe sempre teve as portas abertas em todo quanto é local que entrou para trabalhar. Sempre calma. Quando ela discordava, tinha paciência para falar, olha, eu não concordo com isso. Para falar com o patrão, olha, isso eu não concordo. Tinha paciência para falar. Então, existe uma certa referência. E o próprio Cristo, ele começou a moldar os seus discípulos. Pedro teve o comportamento moldado. João, o filho do trovão, teve o seu comportamento moldado. E assim, um por outro. Saulo tinha um temperamento difícil, um homem difícil de lidar. Mas quando encontrou com Jesus, mudou totalmente o seu comportamento. Talvez nós só não mudamos o nosso comportamento ainda, porque não tivemos um encontro com Jesus. Ou vou reformular a minha frase. Não deixamos Jesus nos encontrar. Nós viemos à igreja, temos culto. Vamos começar pelo primeiro dia da semana. Temos culto no domingo, temos culto na quarta, temos culto no sábado. No sábado temos a escola sabatina, temos o culto divino. Sábado à tarde temos programações. E muitas vezes não deixamos Jesus nos encontrar. Se escondemos de Jesus. E Saulo, quando teve um encontro com Jesus, teve sua vida mudada. Para encerrarmos, Romanos 12, 16. Só para encerrarmos a linha de raciocínio. Romanos 12, 16. Eu acho que minha Bíblia não tem Romanos. Tem, achei. Romanos 12, 16 diz bem assim: tende o mesmo sentimento uns para com os outros, em lugar de serdes orgulhosos, condescendeis com o que é humilde, não sejais sábio aos vossos próprios olhos. O mesmo Saulo que perseguia, agora, depois do encontro com Cristo, diz, olha, conviva melhor, respeite uns aos outros, procure estar sempre na presença dos humildes. O mesmo Saulo que perseguia, agora não se importa de ser perseguido. Por quê? Ele descobriu que a temperatura ideal para o seu corpo era a temperatura vinda por Deus. Que Deus possa colocar mansidão em nossa vida, possa colocar humildade em nosso coração e a esperança da volta em Cristo possa ser viva e apalpável em nossa vida. Que a nossa mente possa ser fixada nas coisas de Cristo. Que nós possamos ouvir a sua voz chamando. Para encerrarmos, vamos nos colocar de pé. Vamos cantar o hino 175. Manso e suave, Jesus está chamando. Romanos 13, 11 e 12 diz: e digo isto a vós outros, que conheceis o tempo, já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai a alta noite, e vem chegando o dia. Deixemo, pois, as obras das trevas, e revistamo-nos das
armas da luz. Andemos dignamente, como em pleno dia, não em orgias e bebedice, nem em impudices e dissoluções, não em contendas e ciúme, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne, no tocante às suas concupiscências. Que possamos nos revestir de Cristo e sermos mansos como Jesus. Vamos orar? Santo e querido Deus, gratos somos por tudo o que o Senhor faz em nossa vida. Agradecemos pela oportunidade de te louvar. Agradecemos pela oportunidade, bondoso Deus, de estar em tua casa para pedir que o Senhor venha nos revestir com a armadura de Cristo. Pedimos, bondoso Deus, que o Senhor possa abençoar cada lar aqui representado. Que o Senhor possa abençoar cada família aqui representada. Que cada membro dessa igreja, bondoso Deus, possa ter vivo em sua mente o desejo da salvação. Bondoso Deus, abençoe cada interessado bíblico, que eles possam, bondoso Deus, sentir a sede de Cristo e sentir a vontade de estar em nossos meios, adorando ao Deus verdadeiro. Nos abençoe, nos leve em paz e em segurança para os nossos lares e nos traga para as demais programação da igreja. É o que pedimos não por mérito, mas pedimos pelo doce nome do teu Filho amado Jesus. Amém, Senhor. Amém. Jesus.